Olá, eu estou aqui com a Cristina. Ei, Cristina, tudo Oi, bem? tudo jóia? Tudo bom. Muito tempo, né? Muito tempo. A Cristina foi minha cliente durante muito tempo no meu consultório e hoje ela está aqui para contar para a gente a história dela. Cris, conta pra gente então, como você conheceu o Self Healing e por que você decidiu procurar o trabalho comigo? Eu tive em 2011, mais ou menos meados de 2011, um problema de visão. Eu comecei a ver umas nuvens escuras, umas coisas escuras e a visão do olho direito meio embaçada. Indo ao oftalmologista, ele me indicou uma série de exames e constatou que eu tinha membrana epirretiniana nas duas visões, nos dois olhos. E ele falou que ele ainda estava assim, principiante, mas que ela podia desenvolver e baixar bastante a visão. Nesse caso, teria que operar, mas que a cirurgia era de muito risco, então que não era para a gente adiar essa cirurgia o máximo que pudesse. Tempos depois mesmo umas pessoas falavam comigo que não podia esperar, que tinha que ser, que hoje em dia eu operava logo. E a gente nessa época ouve tanta opinião que você fica doida, né? E essas pessoas eram médicos ou eram pessoas leigas? Médicos, assim, que não estavam consultando, pessoas conhecidas, amigas. E me aconselharam logo ir no cirurgião para ver a opinião dele. Aí eu fui no cirurgião, aquele famoso aqui de Belo Horizonte, até esqueci o nome dele agora, mas não importa, né? Isso. Uhum. Eles dizem que era o melhor do Brasil, eu fui lá. E eu fui lá e ele achou que o meu olho esquerdo já necessitava de cirurgia. Mas como eu tinha um problema de canal lacrimal, nesse mesmo olho, ele disse que eu precisava primeiro operar o canal lacrimal para depois fazer cirurgia com ele. Cris, e diante desse quadro, né, da membrana epirretiniana, como que você se sentiu? Eu me senti muito deprimida, tive até que fazer acupuntura, tomava remédio de manhã, de noite para dormir, porque as pessoas me falavam coisas horríveis, que eu podia ficar cega, que esse negócio podia desenvolver rapidamente, outros falavam que às vezes não, que não demorava, mas como meu olho esquerdo, o que era pior era o direito, desenvolveu muito mais que o direito, eu fiquei com medo danado, né, como eu tinha as duas visões, de ficar cega. Então seu olho melhor era o esquerdo e a membrana desenvolveu mais nunca você via melhor? Esquerdo. Não. Eu estava com um problema no outro, todos os dois eu tinha membrana, mas nesse daqui, além disso, eu tinha descolamento de vítreo. Você teve um mas a visão no olho direito. Do olho direito era melhor do que da do esquerdo. Porque do esquerdo foi piorando, assim, mais depressa. O outro ficou estacionado como é mais ou menos até hoje. O que você sentia na sua visão no olho esquerdo? No olho esquerdo eu sentia sequência mesmo da membrana epirretiniana, porque ela agarra na retina, né, e repuxa a retina. Então você começa a ver as coisas meio tortas, você vai ler uma coisa, as letras estão tortas e geralmente diminuídas. E eu ficava desesperada, né, à medida que o tempo ia passando, que aquilo ia piorando, e eu fiquei sem saber se eu escutava o médico operava, se eu que eu ia fazer, que outros falavam que não, que era só no último grau, porque a cirurgia tinha muito alto risco, outros eu podia médicos, ficar né? cego. Médicos falavam, alguns mas mesmo esse que operou falou assim, não, de qualquer jeito você tem que operar, porque se você não operar também vai piorar do mesmo jeito. Então eu me vi num beco sem saída, eu não sabia o que fazer. Mesmo eu chorava indicou, muito, né, que operasse, mesmo este que me indicou que eu operasse, ele falou assim, não, a cirurgia não vai te pôr cego, mas também não quer dizer para você que vai melhorar muito, como também pode piorar, como pode ficar igual.
E ainda me falou que ainda tinha chance dele tirar a membrana e ela poderia até voltar. Né? E aí, como é que você ficou sabendo do self-healing e resolveu começar o trabalho de praticar os exercícios, trabalho comigo? Pois é, menina. Aí, como eu sou uma pessoa de muita fé, eu apelei foi para Deus. Eu comecei a fazer tipo uma novena assim de 90 dias, que a gente fica repetindo cada dia uma frase de Jesus ou dos apóstolos. E a intenção é você, no final desses 90 dias, alcançar uma graça. E num dos dias que eu estava fazendo, que eu cheguei na frase que Deus abre sempre novos caminhos onde não há mais caminhos. Nesse dia, eu entrando numa farmácia de manipulação, eu vi um jornal com um artigo sobre visão. E me interessou e eu fui ler. E esse artigo falava justamente do método. Do método, como é que chama? Self-healing. E tinha o seu nome, mas não tinha seu endereço nem nada. Mas eu achei assim que Deus estava me indicando um caminho. Eu fui atrás, corri no estado de Minas para achar seu endereço, marquei consulta logo com você e fui lá. E aí fui lá, não sei se você lembra, muito desesperado, chorando demais. Chorando, com as lágrimas escorrendo. Chorando demais, eu estava morrendo de medo de ficar cega, ninguém quer, né? Ficar coisa, cega. Né? Pois é, aí eu resolvi, né, que a gente quando está no desespero a gente tenta tudo. Eu resolvi tentar, pelo menos um pouco antes de fazer a cirurgia. E como eu estava com muita fé em Deus e que as coisas iam resolver, aconteceu também, né, Alja? Não sei se você se lembra, que logo eu comecei com você, o Meir Schneider veio em São Paulo e você pôde marcar uma consulta com ele, né, para mim. E eu fui com meu marido, fiquei lá 1h30 mais ou menos com ele me ensinou um monte de exercícios, falou muito sobre o método, me explicou tudo. Gravou, né, a consulta e mandou a gravação para você continuar me acompanhando aqui. E me deu umas orientações na época para eu continuar o trabalho com a Cris aqui em Belo Horizonte. Ela foi até São Paulo para fazer a consulta com ele lá. Eu estava desesperada, falei assim, meu Deus do céu, será que vai ser minha salvação, né? Aí antes que eu estava saindo da consulta, ele ele examinou minha visão, viu o grau que eu tinha, né? O tanto que eu enxergava, quando eu enxergava no claro, no escuro, com um olho, com outro olho. E ele me segurou e falou assim, olha, posso dar um conselho? Não faça cirurgia, tente esse método primeiro, que vai te fazer muito bem. Então foi uma força também que ele me deu, né? E eu vim disposta a tentar e a fazer tudo que eu pudesse para esse método dar certo comigo. Eu fui na Alja, ia 2 vezes por semana e fazia em casa exercício 5 horas por dia, todo dia. Vocês ouviram? Ela fazia 5 horas por dia, todos os dias. E era mesmo. É muito disciplinada. Era desespero mesmo. E muita força de vontade que eu tive, né? Porque não é fácil fazer. Você tirar 5 horas do dia para fazer exercício, não é fácil, não. Porque você fica muito, né? Com um dia muito tomado, né? Fica muito tomado mesmo. Não é fácil, é uma disciplina. Eu tinha muitas outras atividades, né? E tive que largar muita coisa. Mas valeu a pena. Mas aí, então, o que aconteceu? Você praticou 5 horas por dia? Eu comecei a fazer, mas assim, você sabe como é que é, né? A gente faz com perseverança, com fé, sem faltar dia nenhum. Mas você fica sempre tem sempre aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E eu queria ver alguns resultados rápidos. E com medo também de ficar adiando a cirurgia e atrapalhar mais a minha visão. Mas aí eu lembrei de um amigo do papai, filho de um amigo do papai, muito amigo mesmo, que trata de retina. E eu resolvi nele que era uma pessoa que eu tinha certeza que ia falar tudo pro meu bem, sabe?
E ele era, assim, bem renomado, médico bem renomado. Aí eu fui nele, ele me examinou e falou que achava que eu fizesse os exercícios, que ele não acreditava muito, não como os oftalmologistas não acreditam, né? Mas que ele podia fazer, que não tinha problema nenhum. Mas que pelo tanto de visão que ele viu que eu tinha, ele acha que ainda não era indicada cirurgia. Então, aí eu fiquei mais livre, né? Com mais esperança, de fazer mais ainda exercícios, coisas. E ele pediu para me voltar sempre lá de 8 em 8 meses. 8 meses depois que eu voltei, ele me falou depois da consulta que ele estava bobo de ver como minha vista tinha melhorado e que ele estava até difícil de acreditar, porque é uma doença que não regride, né? A tendência dela é progredir, e que a minha tinha regredido, que ele estava muito satisfeito com isso. Eu falei assim, são os exercícios que eu faço, que o senhor não acredita. Ele falou assim, pois quando você acredita, continue fazendo. Ainda brincou comigo, se da próxima vez que você vier tiver melhorado mais ainda, eu acho que eu vou até pedir o livro para receitar para os meus clientes. O método. Então, você que tinha uma indicação de cirurgia, saiu da indicação da cirurgia, né? já tem mais vamos fazer, foi meados de 2011, meados agora de 2016, vai fazer 5 anos. 5 anos que ela pratica. Só que eu faço os exercícios, não faço mais 5 horas, porque minha vista melhorou bastante, está estacionada, não tenho tido nenhum problema de visão, consegui operar meu canal lacrimal que estava entupido. E então estou levando a vida numa boa, mas não deixo meus exercícios de lado, porque eu não quero também que de repente eu pare e a doença possa progredir de novo, né? E hoje quantas horas você faz? Hoje eu faço 3 horas por dia. 3 horas por dia, assim, bem espaçado durante o dia, né? E aproveito todos os momentos. A gente aprende a lidar com esses exercícios, a fazê-los sem precisar parar tudo na sua vida, sabe? Às vezes, por exemplo, eu estou numa espera, numa coisa de consultório, e eu já aproveito uma revista, já fico fazendo exercício com aquela revista. Eu vou caminhar na praça, já faço exercício de olhar para longe na praça. Eu já ponho a tarja preta para fazer exercício de periferia. E assim eu vou aproveitando, não só parada para fazer os exercícios, mas aproveitando que a vida me oferece para poder fazê-los. E você caminha para trás na praça? Não, na praça eu não caminho para trás, não. Mas nos meus exercícios de bolinha, eu caminho para frente e para trás, para frente e para trás. E coloca o tampão na praça? De periférico, para estimular a visão periférica? Coloca. Um dia eu estava na praça, eu a vi lá, andando com o tampão preto na praça. Pois é, as pessoas começam a olhar pra gente assim, meio coisa, mas eu não ligo não, porque mais importante é a minha vida, minhas coisas, né? E também tinha um episódio que ela às vezes chegava no meu consultório chorando, falando que a visão tinha piorado, o dia que ela acordava pior, que ela sentia a visão pior, ela achava que não estava dando certo, que ela ia piorar. Você lembra, Cris? Pois é, eu acho que o estado de espírito ajuda ou atrapalha, né? Conforme o estado de espírito, você acorda mais deprimida, mais chateada. Você sempre, a vista parece que responde igual, né? Ou se você está melhor, ela está melhor. Se você está pior um pouquinho, ela piora um pouquinho. Mas aí você aprendeu agora eu também... já aprendi a lidar com isso. Que tem altos e baixos, mas era um crescimento de melhora constante, até chegar onde chegou, né? E hoje você não vê mais as linhas tortas? Não vejo mais as linhas tortas. Mas continuo com esse problema também, né, que você me aconselhou, que eu quase não uso óculos, que eu sou muito míope. É mesmo, ela é muito míope. Sou muito míope, mesmo assim eu ando na praça, só não posso dirigir sem óculos, que aí é demais, né? Mas eu faço tudo que eu posso, eu faço sem óculos. Cris, e nessa época que você começou, né, a praticar o self-healing, o que era mais difícil para você e como você superou isto?
Na época, a dificuldade maior que eu tinha era a minha ansiedade e minha depressão. Que, aliás, foi uma coisa que você me ajudou muito, que você tinha muita paciência comigo, né? Eu queria progredir muito rapidamente, eu não queria dar tempo ao tempo. E também o tanto de tempo, às vezes eu precisava fazer outras coisas, mas eu não me permitia ficar sem as 5 horas de exercício. Eu abria mão de qualquer coisa na vida por causa desse exercício. Depois, com o tempo, quando você vai melhorando, você vai ficando mais calma, vai ficando mais tranquila, e já até diminuiu o meu exercício para 3 horas, que eu já acho até bastante suficiente para o estágio que eu estou. Mas não vou parar nunca. É muito tempo, né? É. E eu jamais imaginei de pedir para algum cliente fazer 3 horas, quanto mais 5. Ela começou a fazer as 5 por conta dela, por decisão dela. E foi muito bom porque foi o que fez uma transformação nos olhos. E foi uma transformação bem rápida, né? Que Foi, acho que foi em 1 ano eu já estava com o Dr. Renato falando que minha vista tinha melhorado muito. Eu acho que valeu a pena, né? Com todo o sacrifício que eu tive que fazer, abrir mão de muita coisa. Mas eu acho que, para mim, em primeiro lugar, era a visão. Nossa visão é muito importante. E o caso da Cris é um caso, né, muito emocionante e surpreendente. E feliz também. E muito feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Aproveitando você aqui, porque para mim foi muito importante ler coisas de outras pessoas, de ter incentivos. Então, se alguém pudesse incentivar com o que eu estou falando, que é uma verdade que eu vou falar, foi a melhor coisa na minha vida ter encontrado esse método e a Álgena. Obrigada. Porque me tirou de um sufoco, de uma tristeza, de uma depressão. E estou aqui 5 anos depois, sem cirurgia. E feliz, né? E feliz. Que bom. E feliz de poder estar dando depoimento, né? Eu agradeço muito mesmo. A Cris é uma cliente que todo mundo quer ter, né? Porque não é todo dia, aliás, é raríssimo alguém que tenha a felicidade de encontrar alguém com a disciplina dela e que topa e que acredita e que se propõe e faz, né? Então, é uma prova de que o método funciona, mas que às vezes precisa de dedicação. Quando eu conto o caso da Cris para algumas pessoas, elas falam assim, mas também fazer 5 horas por dia, mas aí eu falo, pensa bem como não valeu a pena. Ela foi um tempo na vida que ela fazia 5 horas por dia e ganhou uma visão boa, profundamente, né? Não é uma cura artificial por conta de corte. Que é o principal, quer dizer, a visão melhorou profundamente, melhorou lá no fundo. Então ela tem uma visão boa agora pro resto da vida dela. E né, de uma forma muito melhor, sem remédio, sem anestesia, sem corte, sem efeitos colaterais. Então vale muito a pena. E para mim, assim, eu fiquei muito feliz de ter tido, né, a sorte de ter você como cliente, até pra gente ver sorte, então, como que funciona, como que realmente, né, e ainda mais com uma doença tão séria, como é o caso da membrana epiteliana, que é muito desenganada. E além dela, eu já tive gente no meu consultório que chegou lá, que tinha feito cirurgia e não tinha sido feliz, né? Inclusive, quando ela apareceu, uma semana depois, é que apareceu essa pessoa que tinha operado e que não tinha sido feliz, e eu até contei para ela, porque ela ainda estava meio na dúvida, eu falei, olha, eu acho que é um sinal essa moça ter aparecido aqui, veio até do interior de Minas Gerais, contando isso, né? Pois era um risco muito grande, como o próprio médico falou, né? E o risco de não dar certo também, que podia não melhorar, tem muita gente que não melhora, não né? Melhora, podia piorar, como ele falou, podia melhorar, piorar, ele falou que ficar cego só se tivesse alguma, né, como é que fala, uma coisa excepcional, uma cirurgia, uma infecção, alguma coisa. Mas que a cegueira poderia vir com a própria doença, não com a cirurgia, né?
Mas também acontece que às vezes não tem uma coisa tão grave na cirurgia, mas a visão chega num nível, fica tão embaçado que a pessoa não consegue mais nem levar uma vida normal, nem ir ao cinema, nem ler nenhum jornal, nenhuma manchete. Não, é muito né? ruim. Então não fica cego, mas fica com uma visão ruim. É um negócio que vai ficando tudo torto, sabe? As coisas vão ficando tortas. Não só as letras, mas as paisagens, né? Principalmente as coisas menores, deturpa bastante. Então, quer dizer, o mundo fica feio, né? Começa a ficar tudo mais feio. Mas... Então tá, Cris, eu te agradeço muito por você ter dado esse depoimento para estimular outras pessoas a praticarem o self-healing, que é um método maravilhoso, que não tem efeitos colaterais e que ajuda e já ajudou milhares de pessoas nesse mundo. Muito obrigada. Eu agradeço você de ter te encontrado, a paciência que você teve com a minha ansiedade, com o meu desespero, com a minha depressão. Você foi muito paciente comigo, eu te agradeço muito. E graças a Deus, se você está satisfeito, eu também, né? Foi bom o nosso encontro. Foi maravilhoso, muito bom, obrigada.